A paz do Senhor seja convosco. Louvado seja o nome de Deus. Hoje nós vamos trabalhar com o tema as condições que Deus vai mostrar, que são condições inegociáveis para a restauração de um povo, de uma nação, para que Deus traga renovo espiritual, para que Deus traga restauração, para que Deus traga um avivamento espiritual. E quando a gente fala nesse tema de restauração, avivamento, renovo espiritual, a gente vê um grito pelo mundo, atrás justamente desse renovo espiritual. E atravessa todas as denominações, igrejas, denominações, tradições, há um clamor mundial por renovo, por avivamento. Pregadores clamam a Deus, intercessores choram por avivamento. Jovens cantam louvores, fazem conferências, organizando isso para que haja um avivamento espiritual. Mas uma pergunta deve ser feita com honestidade aos nossos corações. E essa pergunta tem que ser cirúrgica. Cirúrgica, uma pergunta cirúrgica e sem anestesia. Com honestidade. Será que nós sabemos o que nós estamos pedindo diante de Deus? Quando nós pedimos um avivamento, quando nós pedimos um renovo espiritual, um avivamento genuíno, porque um avivamento genuíno não é um avivamento, um movimento emocional, não é. Não é uma temporada de cultos lotados em igrejas, não é isso. Não são músicas, louvores poderosos, não é isso. Não são pregações inflamadas, não. Renovo espiritual, avivamento espiritual, na sua essência, é uma ação soberana de Deus. É uma ação soberana de Deus, uma ação santa de Deus, uma ação extraordinária de Deus no meio do seu povo. Isso é avivamento. Isso vai trazer um transbordamento e sempre vai custar alguma coisa. Sempre vai exigir alguma coisa da igreja. E sempre muda algo. Algo para melhor, algo que se torna irreversível quando Deus derrama um avivamento na vida do seu povo. Há um avivalista chamado Jonathan Edwards. Ele é muito conhecido e ele é o teólogo conhecido como teólogo do avivamento. E ele diz que ele observa que diz que toda vez que Deus ele traz um avivamento, o Espírito Santo de Deus traz algo extraordinário no meio da história. Algo extraordinário acontece. Acontece algo extraordinário. E a gente vai perceber que o povo que havia de parado em confiar em Deus, agora começa a confiar em Deus. Em vez de confiar nas suas estratégias, ou estratagemas, ou métodos, ou habilidades espirituais, simplesmente se lançam aos pés de Deus. Lembrando da misericórdia de Deus, lembrando do amor de Deus, quando Deus pode verdadeiramente renovar, trazer um renovo, um avivamento. É isso que Deus faz. Então nós temos que lembrar uma coisa, tá? Renovo espiritual, avivamento espiritual não é construído, não é. É recebido por Deus. Não é organizado, não, é concedido por Deus, é dado por Deus. Não é promovido, não, pela igreja, mas é derramado pelo Espírito Santo de Deus e pelo próprio Deus. Nessa noite nós vamos mergulhar num texto que eu acho que ele fala e vai mostrar qual a nossa posição diante disso, quais as condições inegociáveis para que haja um avivamento, para que haja uma restauração no meio do povo de Deus. Abramos nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 7, versos do 13 ao 16. O foco é o verso 14, é o versículo-chave da noite. 2 Crônicas 7, do 13 ao 16. As condições, o tema, inegociáveis para a restauração completa do seu povo, de uma igreja, de uma comunidade. 2 Crônicas 7, eu vou ler do 13 até o 16, mas eu vou decorrer, essa mensagem vai ser totalmente decorrida, praticamente em cima do verso 14. 2 Crônicas
Segunda Crônicas, capítulo 7, pode abrir sua Bíblia, deixa aberta. Quem não tiver, vai estar no Data Show. Segunda Crônicas, capítulo 7, do 13 ao 16. Amém? A palavra de Deus nos diz assim: independentemente da sua linguagem, tá? Da sua Bíblia, não importa, vai ser a mesma coisa no final, mas eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta. Verso 13 até o 16, diz assim: se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste entre meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei este templo para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Amém? Eu quero repetir com a igreja o versículo base, 14, que nós possamos ler aqui no Data Show, o versículo 14, tá? Com a igreja, uníssonos. Vamos lá, igreja? Se o meu povo se chama pelo seu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, igreja? Curve sua cabeça, vamos orar por iluminação e compreensão. Te agradecemos, Senhor, por toda essa primeira parte, a direção, os louvores entoados ao teu nome. Ó Deus, a leitura da palavra que foi feita. Ó Deus, os louvores, ó Deus, que nós cantamos, ó Deus, que eu creio que chegou, ó Deus, ao Santo dos Santos como bom perfume. E que o Senhor agora possa nos iluminar, ó Deus, para que nós possamos entender a tua palavra, que já é revelada e inspirada, mas que nós precisamos de iluminação do céu, do alto. Essa é nossa oração, ó Deus, no nome santo e poderoso de Jesus. Meus irmãos, como eu falei, talvez essa seja uma das declarações mais completas de Deus, das condições para que Ele possa trazer um renovo espiritual, um avivamento espiritual, uma restauração no meio do seu povo. Isso não é algo teórico, não é teórico, é um fato divino. E Ele vai nos mostrar o passo a passo aqui. O Criador do universo se comprometendo com o seu povo, se comprometendo com a sua igreja. O seu povo, lembrando que o seu povo, naquela época, o povo judeu, hoje a sua igreja tem que fazer a sua parte. E nós vamos mergulhar nesse texto aqui. Eu espero que a igreja esteja completamente nesse momento quebrantada, reverente, para que nós possamos entender, mas também com coragem de enfrentar, porque aqui há uma verdade consoladora para a igreja de Cristo, mas ao mesmo momento vai trazer uma verdade perturbadora. São dois lados da moeda, são duas dimensões diferentes. Meus amados irmãos, tudo vem do Senhor, inclusive o avivamento. Só para a gente entender aqui o fogo santo do avivamento, só que para que você possa entender, eu vou ler para você entendendo que Deus derramou do céu o fogo santo, queimando o altar do sacrifício. Esse é o contexto. Quando a gente volta um pouquinho aí, na sua Bíblia, volte para o começo do capítulo 7, do 1 até o 3, você preste atenção, o que Deus fez naquele templo, naquele momento, quando um homem se curvou diante de Deus, um homem se curvando diante de Deus, uma mulher hoje pode se curvar diante de Deus, pedindo a mesma coisa que esse homem pediu antes, e olha o que aconteceu, o verso 1 ao 3, quando Salomão acabou de orar, era só Salomão e Deus, acabou de orar, desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto, e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo.
O templo ficou cheio da glória do Senhor. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E para encerrar no verso 3, todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo do céu, aqui não é o fogo que consome, não, o fogo santo, que traz santificação, o fogo descer do céu, e a glória do Senhor sobre o templo, o que foi que eles fizeram? O primeiro passo, se inclinaram, com o rosto na terra, sobre o pavimento, e depois o que foi que esse povo fez? Quando um homem clamou, adoraram ao Senhor, louvaram ao Senhor, porque Ele é bom. E eu quero terminar com a igreja um finalzinho aqui. Porque a nossa parte é essa, o fogo do céu foi derramado, o Espírito Santo de Deus já habita nas nossas vidas, somos casa, templo do morada do Espírito Santo de Deus. A nossa parte agora é se render, como esses homens fizeram, adoraram, louvaram ao Senhor, com a cara no pó, com a cara no chão. O contexto aqui é Deus derramando o avivamento. Quem começa o avivamento é Deus, não é a igreja com estratégias, não, mas é a igreja com a cara no pó, no chão. O fogo desceu, consumiu o sacrifício, chegou a Deus como cheiro suave, aquilo que aquele homem tinha pedido. Não houve nada planejado naquele momento. Não houve nada de especial naquele momento. Não houve efeitos especiais, jogo de luz na igreja, não houve nada disso, não. Houve simplesmente a resposta de Deus ao clamor de um homem, ao clamor de uma igreja. E é isso que nós temos que fazer, para que Deus escute. Salomão diz as palavras que transcendem aquela época e chega à igreja hoje, alcançando gerações e gerações. Quando nós vamos fazer um diagnóstico aqui, nós vamos ver que Deus é o agente de tudo, é Ele que opera para sacudir a sua igreja. Ele opera para sacudir a sua igreja, Ele quer sacudir a sua igreja. Olha o que é que Deus faz no verso 13, agora. O fogo foi derramado, chegou. Mas olha o que é que Deus diz no verso 13, onde a gente leu, diz assim: se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste, a doença no meio do meu povo. A primeira coisa que nós temos que prestar muito atenção aqui nesse versículo, é que o sujeito, a ação vem de Deus. Deus é o sujeito, vem dele o derramamento do fogo, e se Ele quiser, Ele traz a peste para que o povo possa acordar. O agente é Deus, não é o diabo, é Deus. O sujeito aqui é Deus, não é o inimigo das nossas almas. Não é, é Deus. Então Deus, Ele faz o que quer, independentemente da conjuntura que está o Brasil hoje. Ele faz o que Ele quer. O sujeito aqui é Deus. Deus diz: se eu fechar? E se eu fechar? E se eu ordenar? E se eu enviar pragas diante de vocês? Essa é a teologia real que essa igreja prega. É a teologia do desconforto para uma geração, para que possa ser sacudida, para que possa ser acordada. É isso que nós pregamos aqui. Não é uma teologia popular, não é uma teologia construída, não. Porque muitos querem só receber cura, muitos pensam que o Deus da Bíblia é um Deus que só cura, um Deus que traz prosperidade, um Deus que vive sorrindo direto, um Deus que seria incapaz de disciplinar o seu povo com dificuldades, e Ele faz porque Ele é Deus, Ele faz porque Ele nos ama. Ele traz seca espiritual, Ele traz aparente abandono nas nossas vidas. Isso mostra em todas as escrituras. É porque muitas pessoas criaram um Deus que não é Deus. É um Deus teológico fraco. É um Deus que nós moldamos conforme a nossa aparência. O Deus aqui de Crônicas, o Deus das escrituras, não é esse Deus fraco, não é. O Deus de 2 Crônica, Ele fecha o céu. Ele manda a doença. Não por crueldade. Não é por crueldade, mas é por amor.
O amor disciplinador do Pai, que traz correção. O amor de Deus não é um amor permissivo, meus amados irmãos. Que eu posso viver e fazer o que eu quero, na hora que quero, do jeito que quero. Não é um amor permissivo. Ele não quer destruir os seus filhos, mas Ele quer intervir para que você não vá para o lado errado. Ele quer intervir em sua vida. O amor de Deus é um amor santo, disciplinador. E Ele faz o que Ele quer, quando Ele quer. E eu quero que você saia nessa noite daqui, que você não fique anestesiado, mas que você seja e esteja cheio e cheia do Espírito Santo de Deus. É isso que o foco tem que ser nessa noite. É isso que o foco tem que ser nessa noite. Uma igreja cheia. Eu quero deixar um versículo aqui para que a igreja esteja acordada. Nós vamos mergulhar nisso, uma igreja viva, não uma igreja anestesiada, parecendo que está em pé, viva, mas está morta por dentro. Não, eu vou deixar o primeiro versículo dessa noite e eu quero ler com a igreja. Só um, daqui para frente pode ser que eu leia mais uns dois. Mas para que a igreja esteja atenta, para que aconteça o extraordinário de Deus. Deus já nos salvou, mas que aconteça algo maior, trazendo mais e mais pessoas à presença de Deus. Coloque bem aqui, Dalisson. Efésios 5,14. Eu quero ler com a igreja. Efésios 5,14. Vamos lá, igreja. Por isso... Cristo quer isso para a sua igreja hoje. Despertamento. Para que nós não possamos estar em pé, mas mortos por dentro. Deus quer nos conduzir, Cristo nos iluminando. As 3 imagens aqui são chocantes, no versículo 13. São retratos da condição da igreja contemporânea. Só trazendo para fazer um contexto com a igreja contemporânea. Quando Deus disse que vai trazer seca, a igreja brasileira hoje está seca, sem vida. Mas Deus quer derramar chuva de bênçãos. Deus quer derramar o Espírito Santo nas nossas vidas, na vida da igreja brasileira, para que mais pessoas possam transbordar e trazer mais pessoas, para que mais pessoas sejam salvas. Deus disse que ia trazer a seca. Sou eu que trago a seca. Sou eu que faço isso. Mas a Bíblia diz que Deus pode trazer um fervor espiritual para a sua igreja. Meus amados irmãos, Deus faz o que Ele quer. Muitas igrejas abandonaram Deus. Não é um Deus verdadeiro que eles estão adorando. Nós temos que tomar uma decisão nessa noite, como igreja do Senhor. Nós, como igrejas de Cristo, como igreja do Senhor, nós estamos prontos para mudar a história. Nós estamos prontos para pagar o preço. Nós estamos prontos para reagir. Primeiro ele fala a imagem da seca, depois ele fala dos gafanhotos. Naquela época, tudo que era plantado era consumido. Tudo que era construído era destruído, por causa do pecado do povo de Deus. Se você trazer para algumas igrejas hoje, ministérios trabalham, mas não prosperam, não avançam. Famílias cristãs até têm esforço genuíno, mas tudo parece sendo devorado, está acabando. Há ataques espirituais, pastor, claro, o inimigo das nossas almas, o devorador, ele ruge como um leão, mas às vezes é o próprio Deus, é o julgamento disciplinar de Deus na vida do seu povo, para que o seu povo possa não continuar andando conforme a sua vontade, para que eles escolham não o que plantaram, mas o que Deus plantou, para que nós possamos ter dependência de Deus e viver por meio dele. Nós temos que plantar o que Deus quer, conforme a Bíblia diz, porque é a lei da semeadura. Quem planta mal vai colher mal. Nós temos que plantar conforme a vontade de Deus. E ele ainda fala de peste, pestilências, que eram doenças que drenavam a vida do povo. A morte era constante na vida daquele povo, naquele momento, naquele local. Às vezes acontece a mesma coisa, o culto acontece, o louvor acontece, a pregação é feita, mas não há vida genuína. Nós temos que mudar esse cenário. O paciente está de pé, em pé.
mas está morto por dentro, e nós temos que mudar essa história. Estamos prontos para pagar o preço. O que Deus está dizendo a Salomão, o que Deus está dizendo para a sua igreja hoje, que atravessa o tempo, atravessa a história, é que quando essas condições vierem, a primeira pergunta que eu tenho que fazer a mim mesmo é: o que está de errado com o mundo? É isso que eu tenho que fazer? Não! O que está de errado comigo, o que está errado no meio do povo de Deus. Ele está falando aqui para a sua igreja, para o seu povo. Está endereçado ao seu povo. É isso que ele está dizendo. É isso que ele está fazendo. O segundo ponto, o endereço do renovo espiritual. O avivamento começa através do povo de Deus. Você vai ver que não é pelo mundo, mas através do povo de Deus. O versículo 14, se o meu povo, o endereço é na casa de Deus. Antes de chegarmos às 4 condições que nós vamos ver, para que transborde a vida da igreja em avivamento, em poder, primeiro nós vamos ver questões aqui, estabelecidas por Deus. A primeira coisa que ele está dizendo é que nós somos povo de Deus. Eis a boa notícia. Essa é uma boa notícia. Se o meu povo, primeiro ele não está falando do povo do mundo, primeiro ele não está falando do povo pagão, primeiro ele não está falando dos incrédulos, primeiro ele não está falando dos governantes maus, não, ele está falando do meu povo. Aqueles que foram comprados, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Nós que cantamos hinos espirituais, quando nós cantamos hoje, que agradou a Deus, aqueles que carregam o nome de Deus, é o meu povo. Agora nós temos que chamar pelo nome dele. O meu povo que se chama pelo meu nome, não pelo nome de outro, mas pelo nome de Deus. Literalmente aqui no hebraico é sobre quem o meu nome for invocado. Nós temos que invocar o nome do Senhor. O meu povo, que me chama pelo meu nome. O povo de Deus que está em Cristo através da confissão de fé. No dia que nós cremos, no dia que nós o recebemos como único e suficiente Salvador. Aqueles que pertencem a Cristo, aqueles que já são mais do que vencedores. O que Deus está dizendo é, preste bem atenção, o que está causando a seca, os gafanhotos e a peste no meio de vocês, não é por causa do mundo, não, mas é porque o meu povo não está chamando pelo meu nome. É no meio do povo de Deus. Às vezes a gente quer botar, não, é o mundo, é o diabo, é a sociedade deprimida, doente e decadente. Não, ele está falando do povo de Deus, que tem que mudar de rota, que tem que mudar de direção, que tem que olhar para Cristo e continuar sem parar. O renovo espiritual, o avivamento espiritual. Por isso que às vezes é difícil de ser recebido, porque ele exige renúncia. Nós somos mestres em apontar o dedo para fora. Não, o problema é lá fora. Nós temos que apontar o dedo para dentro. Ele está falando do meu povo. Ele está falando do seu povo. Nós temos que olhar para dentro e parar de olhar para fora. Nós temos que olhar para fora para alcançar os perdidos, mas não para colocar desculpas. Às vezes nós estamos numa zona de conforto, olhando simplesmente para os males do mundo. Está realmente se confirmando tudo? Sim. E qual a minha parte nessa história? O que é que está de errado em mim? Em mim? O que é que está de errado em nós? É isso que nós temos que parar de olhar para fora e olhar para dentro da igreja de Cristo. Há outro grande pregador chamado Finney, Charles Finney. Ele vai dizer assim, o avivamento, um grande avivamento americano que houve. Ele diz assim, um renovo espiritual, um avivamento espiritual é simplesmente a remoção do obstáculo. Às vezes, quem está causando o obstáculo somos nós. Somos nós. Abafando o Espírito Santo de Deus.
O obstáculo está no meio do povo de Deus. Se o meu povo, ele está falando do povo de Deus. O povo de Deus. Mas Deus é grande em misericórdia. Deus é rico em perdão. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós pensamos e imaginamos. Muito mais, para trazer um avivamento, começando pelo meio do povo de Deus. Uma igreja viva, uma igreja cheia, uma igreja que faz o diferencial. Mas Ele nos dá agora 4 condições para isso. 4 condições. Para que haja esse renovo, para que haja essa mudança. E são condições inegociáveis, pastor. Inegociáveis. A primeira coisa que você tem que fazer é se humilhar. Se humilhar diante de Deus. Versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Aqui está o coração do texto. 4 atitudes. 4 verbos, 4 ações do povo de Deus que precede a ação de Deus. Deixa eu lembrar uma coisa, tá? É importante isso, para dizer que o pastor não está pregando besteira, tá? Essas condições são imerecíveis. O renovo espiritual, o avivamento espiritual é um ato de Deus. É um ato de Deus. Mas há essas condições inegociáveis. Inegociáveis. São condições que Deus já está pronto para nos dar. Mas só que nós temos que nos colocar em posição de receber. Lembra que Charles Finney diz? Remover o obstáculo do meio do povo de Deus. É isso. Cada uma dessas condições aqui é uma crise espiritual que nós vamos ter que ter. Para que nós possamos pensar para viver. Não são passos fáceis. Que nem algumas igrejas coachings diz aí. Vai ter uma lista de uma relação motivacional para você na semana. Não vai acontecer um avivamento. Vai ser movimento e emocionalismo. Mas aqui são movimentos profundos da alma, que vai brigar contra a nossa natureza, que vai brigar contra as nossas inclinações, que nós vamos ter que brigar contra a cultura, que nós vamos ter que brigar contra a religiosidade dessa cidade. A primeira condição é humilhar-se. Aqui é dependência de Deus. Aqui literalmente é se dobrar diante de Deus, como o povo se dobrou quando do céu desceu fogo. Nós temos que estar domados diante de Deus, quebrados diante de Deus. É um ato deliberado, mas doloroso, de se humilhar, reconhecer que eu não sou nada e que Deus é tudo, que eu não tenho nada, mas Deus é soberano para agir no meio do seu povo. É isso que nós temos que reconhecer. Humildade, baixo como o chão, uma alma quebrantada, uma alma contrita, uma alma que chora por pessoas, uma alma que chora por vidas, uma igreja que desce lágrimas de humildade para que aconteça isso. A humildade bíblica não é baixa estima, não, eu tenho uma baixa estima, não é isso. Eu sou pior do que os outros, não é isso. Não é falar mal de si mesmo, não. Não é isso. É ter uma visão correta de quem é Deus e de quem somos nós. Quem é Deus e quem somos nós. Isaías, no seu esplendor, o homem que esteve face a face com Deus, que viu o céu se abrir, ele disse: ai de mim, porque eu estou perdido, sou homem de lábios impuros. Isso é humildade. Isso não é exibição. Ele caiu no chão, humilde, temente a Deus. Humildade tem a ver com temor a Deus. Foi uma resposta natural de Isaías, de um pecador que dependia de Deus. E isso vai acontecer inevitavelmente quando o ser humano é confrontado. Nós temos que entender a santidade de Deus, quem é Deus e quem nós somos. O problema da igreja hoje, contemporânea aí fora, é que grande parte dela perdeu o senso de santidade, não sabe o que é santidade, e sem santidade ninguém verá o Senhor. E quando não temos senso de santidade, inevitavelmente, você vai se engrandecer, você vai se orgulhar,
Você não vai ter humildade, você não vai cair aos pés do Senhor. Não, porque isso é impossível por causa da nossa arrogância. Não haverá humildade genuína. Nós não vamos conseguir ter temor para nos dobrar diante de Deus, para ver a necessidade de nos humilhar. Nós pregamos muito sobre identidade, nós somos novos, a identidade de Cristo, e eis que tudo se fez novo. Isso é uma verdade profunda. Mas a pregação da identidade tem que estar ligada à santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. É isso que nós temos que focar, é isso que nós temos que visualizar. Não pode haver desequilíbrio na vida espiritual do crente, não. Uma arrogância espiritual transvestida de autoconhecimento. As pessoas pensam que conhecem tudo. Isso é arrogância teológica. Tem que haver humilhação diante de Deus, para que haja renovo espiritual, avivamento. Nunca foi fabricado, não vem de cultos fabricados, não. Nasce de um encontro pessoal e genuíno com a santidade de Deus e com o próprio Deus. Quando um homem e uma mulher reconhecem e se deparam e olham e vejam quem realmente é Deus e quem nós somos. Pensar que Deus é um Deus domesticado, que nós levamos para cá, que nós trazemos para lá, que nós jogamos para lá. Não é isso. Nós temos preferências religiosas. Não é isso. É o Deus do universo que fez o céu tremer através dos querubins e serafins. Quando eles clamaram a Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eu acho que eu vou deixar esse versículo também para vocês hoje. Deixei o primeiro, vou deixar o segundo. Coloque bem aqui, Dalisson. Isaías 6,3, né? Mais conhecido que ele, não tem. Vamos ler 2 vezes, que é para sair com ele daqui. Santidade de Deus para poder se humilhar diante de Deus. Vamos lá, igreja. Isaías 6,3. Os serafins, mas os arcanjos também clamam. Os querubins também clamam. Aqui eram os serafins. Vamos lá, a igreja está aqui, ó. E clamavam, dizendo: Santo. De novo. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo. Grandes avivamentos vão acontecer ainda. Grandes avivamentos, quando o povo clama pela santidade de Deus, em humilhação e dependência desse Deus Todo-Poderoso. Esse foi o instrumento central que Deus usou nos grandes avivamentos. A humilhação diante de Deus, a oração radical. Não, geralmente não foi uma pregação de um púlpito, não. O fogo desceu sobre o país de Gales, usando um homem que estava trabalhando numa fábrica de carvão, e esse homem se humilhou diante de Deus, e esse homem clamou a Deus, e todo o país foi restaurado para a glória de Deus. Um homem. E é isso que nós temos que fazer. A ordem intencional é essa: primeiro, humilhai-vos diante de Deus, e depois, pastor, oração. Voltando lá para o verso 14, Deus vai responder a nossa oração, mas a primeira palavra é de humilhação, porque se eu não me humilhar, se eu for arrogante, eu não vou conseguir orar verdadeiramente. Por isso que eu passo: primeiro eu sou humilde, depois eu oro genuinamente para que chegue ao céu, para que o fogo santo de Deus desça, trazendo renovo espiritual. A sequência aqui está corretíssima. A sequência está correta. Primeiro ele disse, voltando, Dalisson, lá 2 Crônicas 14, se o meu povo que se chama pelo seu nome, versículo 14, é isso que ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar.
A sequência agora, humilhação, rendição e depois oração. Porque senão, como é que vai chegar a oração do orgulhoso diante de Deus? Não chega. Não chega. A oração aqui, literalmente, é interceder, clamar. Mas aqui no hebraico tem outra palavra a mais. Avaliar, julgar e discernir. O que, pastor? O meu coração, não o coração do outro. Avaliar a si mesmo. A oração tem tudo a ver. No hebraico tem todas essas coisas aqui. E o autoexame é do coração. Nós temos que ter a disposição de ouvir Deus falando aonde quer que Deus quer nos mudar. Qual o ponto que nós temos que mudar? Qual o meu ponto fraco? Onde é o meu ponto que Deus tem que mexer para mudar? Essa avaliação começa conosco. Há uma diferença em fazer orações e orar. Meus irmãos, não é a duração, não é o volume, não é o vocabulário, não, é uma postura interior e íntegra de humilhação diante de Deus, corações quebrantados, contritos e consumidos pela presença de Deus. Pessoas que fazem orações, reuniões de orações, louvores em oração, oração na palavra, mas também a oração no quarto, no secreto. As orações coletivas e a oração no secreto. Deus vai mostrar lá, no Sermão da Montanha, como nós temos que orar. De joelhos no chão, diante de Deus, ou de pé, em pé, não importa. Mas diante de Deus, sem máscaras, sem agendas, sem tempo pré-determinado, sem pressa de terminar. Disposto a ficar lá até Deus responder através da sua palavra, quando você lê a palavra. É assim que Deus vai nos responder. Não precisa orar com plateia, não. Não precisa orar com câmeras, não. Não, com testemunhas, não. No momento do secreto é só você e Deus, em lágrimas, em clamor, com o coração humilde, diante de Deus. É isso que nós temos que fazer, para que a igreja experimente um renovo, um avivamento, para que a chuva do Senhor seja derramada mais e mais. Membros genuínos que oram com propósito, homens e mulheres com propósitos, crianças com propósitos de oração, a oração em honestidade, a oração que a Bíblia nos mostra como tem que orar. Não é a minha lista de preferências, não, mas você pode pedir. Cuidado com as orações imprecatórias, onde você fala mais do irmão do que ora em agradecimento, em retidão diante de Deus. Terceira condição que nós temos que fazer. Primeira, nós vimos lá, a primeira é orar, a primeira é se humilhar, depois é orar, e agora é buscar, me buscar. E buscar aqui é buscar a face de Deus. Pode ter certeza, meus amados irmãos, que essa aqui, sem dúvida, é a condição mais profunda dessa palavra. Quando ele diz me buscar, em algumas Bíblias, no original, no grego, tem buscar a face, a minha face. Às vezes nós somos homens e mulheres que nós negligenciamos essa parte aqui. Com certeza, pode ter certeza que é a parte mais importante. Há uma diferença em buscar a mão de Deus e buscar a face de Deus. A mão de Deus fala do poder de Deus. A mão de Deus fala da provisão de Deus. A mão de Deus fala do poder de Deus. Mas a face de Deus fala da presença relacional de Deus, comunhão íntima de Deus, conhecimento pessoal que Deus tem dos seus filhos e que agora nós conhecemos esse Deus. Buscar a mão de Deus é diferente de buscar a face de Deus. Buscar a face de Deus é querer ter o próprio Deus presentemente e constantemente nas nossas vidas. A maioria das igrejas, com toda honestidade, buscam a mão de Deus. E isso é válido. Buscam curas, buscam para que Deus abra portas,
para que mude situações, tudo isso é legítimo, muito legítimo. Jesus lá no Sermão da Montanha vai dizer isso. Peça, e lhe será dado, bata e a porta será aberta. Mas a Escritura aqui está nos convidando a buscar a face de Deus e não nos tornarmos somente buscar a mão de Deus. A diferença não é que nós não temos que buscar o poder de Deus, mas a diferença é que algumas igrejas hoje se transformaram em consumidores. E quando nós nos tornamos consumidores, nós só vamos querer as bênçãos de Deus. Nós não vamos querer a face do próprio Deus nas nossas vidas. E muitas igrejas estão assim hoje. Só querem a bênção, não querem a face, não querem a presença. Sabe o que é que Davi diz? Uma coisa pediu ao Senhor, e essa buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua beleza. Não era a beleza da casa do Senhor, era a beleza da face do Senhor, que ele queria contemplar, a face do Senhor, a face do Senhor. Uma coisa, Davi só pediu uma coisa, Davi não pediu 10 coisas, Davi não fez uma lista de coisas, não. Ele simplesmente queria a face de Deus, a presença de Deus na vida dele. Porque depois que nós estamos na presença de Deus, as demais coisas nos serão acrescentadas, conforme a vontade dele. E nós não podemos sair daqui sem esquecer isso. Senhor, hoje eu vou buscar a tua face, hoje eu vou buscar a face de Deus. Eu não vou ser um religioso contumaz, não. Eu não vou querer só bênçãos, não. Eu vou querer um renovo, eu vou querer a presença, eu vou querer uma busca constante da face desse grandioso Deus. É isso que nós temos que fazer. E começa nós buscando a Deus pessoalmente. Muitas pessoas querem Deus só pelo que Ele pode dar, mas não pelo que Ele é. O nosso coração tem que ferver de paixão por Deus, pela face, pela presença de Deus, tem que ferver. Isso vai fluir naturalmente em uma busca. Automaticamente as orações fervorosas vão surgir na igreja. A santidade genuína voltará. O amor ao próximo vai se aprofundar. O evangelizar vai sair naturalmente. Naturalmente, porque nós estamos procurando a face, a presença de Deus, não só as bênçãos de Deus. A busca pela face de Deus é a que leva mais tempo, meus amados irmãos. Mais tempo, mais perseverança. Leva tempo, porque ela exige que nós nos desapeguemos. Nos desapeguemos de quê, pastor? Dos meus projetos pessoais, aonde a presença de Deus e a face de Deus não está presente. Quando qualquer projeto for feito, faça primeiro diante da face de Deus, para que nós possamos conhecê-lo. Deus não é uma ferramenta, não é um altar para um projeto pessoal, não é, ou para um sucesso, para um recurso financeiro, não é. Igrejas estão tomadas disso, só pregam isso. Mas nós temos que estar totalmente e completamente diante da face de Deus, meus amados irmãos. Lembrando que Ele é o único Senhor, o único digno de toda adoração. A atenção tem que estar na face e na presença do nosso Senhor. E Ele fecha com a quarta condição, que eu venho pregando sobre isso. Mudança de rota. Olha o que é que ele diz. Primeiro, se humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar a minha face. E se converter dos seus maus caminhos. Conversão, mudar de rota, parar e voltar. Parou lá, mudou de rota e volta para o primeiro amor. Muda de volta e volta para os princípios bíblicos. Muda de volta e volta novamente a servir com excelência, como você serviu um dia. Não é fazer modificações, não é. Não é simplesmente olhar para trás, não é.
é mudar de direção, é vir agora em oposição àquilo que nós estávamos caminhando, indo para o errado. Para agora e mude de rota. Mude dos seus maus caminhos, é isso. Converta-se dos seus maus caminhos. É isso que Deus está falando para a sua igreja. Ele não está falando para pagãos. Ele não está falando para incrédulos. Ele não está falando para governos corruptos. Não. Ele está falando para a igreja dele. Quais os maus caminhos da igreja? Aquilo tudo que não agrada a Deus. O caminho da igreja contemporânea hoje é absurdo. É uma coisa absurda. Por isso que Deus disse para Laodiceia: eu vou vomitar vocês. Não é novo. E é aqui onde nós precisamos ter coragem, igreja do Senhor. Líderes, coragem. Não somos politicamente corretos, não. Não protegemos o pecado nessa igreja, não. Para que ele não vire uma erva daninha. As igrejas contemporâneas hoje é o caminho do dinheiro, disfarçado de religiosidade, que transforma Deus num provedor único para a vida deles. É uma fé da técnica, do enriquecimento ilícito. Um evangelismo que atrai pessoas com bênçãos materiais, que lá na frente, na segunda caminhada, tudo acaba. Não há chamado ao arrependimento, não há chamado à cruz do Calvário, não há chamado à santidade, não há chamado a converter-se dos seus maus caminhos. Não, elas não fazem isso. Ao contrário, o caminho delas é um caminho de ambição, é um caminho de disfarçado. Eles não têm visão, eles têm plataforma para ser visto, para criar seguidores e não crentes, e não discípulos, e não remanescentes fiéis. Essas igrejas estão lotadas, mas estão vazias, porque Deus não está lá. São seguidores, são clientes comprados, e buscando mais e mais compras. É isso que eles são. Eles usam o ministério como uma escada para ascensão pessoal. Eles pensam que Deus é parceiro deles nas falsas negociatas dele. A visão divina não diz isso, porque eles são orgulhosos, eles continuam do mesmo jeito. Porque eles têm uma visão satânica do inferno, eles continuam do mesmo jeito e não querem mudar. Por isso que aqui nós não aceitamos, aqui nós pregamos o Deus de 2 Crônicas 7. O Deus que, se tiver que fechar a torneira, Ele fecha. Para depois trazer renovo espiritual para a vida da igreja. Para abater o orgulhoso e colocar de pé o humilde de coração. Para que essa igreja nunca seja um monopólio, não. Mas uma igreja que prega a palavra de Deus e continuará pregando a palavra de Deus. Trazendo a medida da fé. Uma igreja que luta, que milita com um estandarte único, o estandarte de Cristo. Mostrando o único caminho que é Jesus Cristo. Não é uma farsa isso aqui. Não é cultos projetados. Não são experiências emocionais que acontecem aqui, que querem satisfazer os clientes. Não. Não é busca de sucesso. Não é isso, não. Não são músicas para mudar a mente, não. São louvores entoados para a glória de Deus. Por isso nós, líderes, temos que estar motivados, igreja do Senhor, a uma espiritualidade genuína e verdadeira, para que nós não caiamos no caminho da frieza, para que nós não caiamos no caminho do formalismo, disfarçado de maturidade. Igrejas emocionais, nascem emocionais, morrem emocionais. Não, nós temos que ser uma igreja que chora diante de Deus, uma igreja que clama a Deus, uma igreja que os jovens estão cheios da presença de Deus, uma igreja que não é confundida com as outras igrejas que são seitas satânicas, mas uma igreja que tem maturidade espiritual para perseverar. Por isso o recado o mandamento é: convertei-vos dos seus maus caminhos. É isso que a igreja precisa fazer. O filho pródigo retornou para a casa do pai no momento certo, sem desculpas. Não temos desculpas, não temos tempos a perder, sem justificativa, sem negociação da fé. O retorno do filho pródigo. O retorno do filho pródigo
Simplesmente ele retornou. Por quê, pastor? A palavra de Deus vai dizer, ele caiu em si. Caiu em si. Houve um momento de lucidez na vida, lucidez dolorosa. E ele disse, me levanto-me e irei até o meu pai. Tomou uma decisão de retornar dos seus maus caminhos. Uma decisão interior do seu coração. Não foi um movimento externo, aleatório, não, mas uma decisão de um renovo, de um renascimento. A igreja tem que viver e fazer a mesma coisa, caindo em si, sempre reconhecer de onde Deus nos tirou, ou então que nós já passamos anteriormente. Nada foi apagado da história, não. Tomando decisões certas, corretas, de retorno, e sempre está na casa do Pai. E Deus agora, para encerrar, Ele dá uma resposta tripla para esse povo, para essa igreja. Olha o que é que Ele diz. O final do verso 14. Ele diz assim, primeiro, coisa que nós temos que fazer é nos humilhar. Segundo, orar. Terceiro, buscar e se converter dos nossos maus caminhos. E agora Ele vai dizer, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Que caminhada, né, gente? Para chegar até aqui. Ao tanto que a gente tem que caminhar, ao tanto que o pastor teve que suar para mostrar para a igreja. Então, essa é a caminhada. 4 condições vão ser cumpridas, não perfeitamente. Vai ter momentos que orar vai ser difícil. Vai ter momento que se humilhar vai ser difícil. Vai ter momento que buscar a face de Deus vai ser difícil. Vai ter momento que se converter dos nossos maus caminhos vai ser difícil, porque nós não somos perfeitos, não. Mas Deus continua genuinamente trabalhando com essas 3 ações aqui, ao mesmo tempo, em sequências variadas, mas ao mesmo tempo. Ouvirei dos céus. Ele ouve do seu alto trono e responde o seu povo. Deus, Ele não está em silêncio, igreja do Senhor. Clame a Ele, busque a sua face, esteja aos pés dEle. O céu nunca esteve fechado, o céu está aberto e nós podemos ir diretamente a Ele, somente a Ele. Ele sempre ouviu, sempre ouvirá. A igreja tem que quebrar os impedimentos, aquilo que eu falei. O impedimento tem que ser removido. Deus já está pronto. Ele diz, ouvirei dos céus. Os ouvidos de Deus não estão tampados, que não nos possa nos ouvir, nem a sua mão está encolhida que possa nos salvar. Não está. Há algo profundamente reconfortante. Deus está dizendo, os meus ouvidos estão abertos, os meus ouvidos estão direcionados para vocês. Para vocês, clamem a mim, se humilhem a mim, orem a mim, busque a minha face, com arrependimento real e verdadeiro. Eu escuto, eu não ignoro o clamor de vocês. Para que eu faça descer do céu o fogo santo, para que haja um renascimento, uma restauração, um renovo espiritual, e um avivamento na tua casa, na tua vida, no teu trabalho e na tua história. Eu ouvirei, Ele está dizendo para você, ouvirei, me busque. Eu não estou ocupado, não. Eu ouço o teu clamor. Eu sei da tua história. Eu sei da tua vida. Eu perdoarei os teus pecados. Já foram lançados no mar do esquecimento. A segunda ação de Deus é nos perdoar completamente e totalmente. Primeiro Ele escuta, ouve, depois perdoa, para trazer renovo espiritual. É isso que Deus está fazendo. A obra do perdão de Deus está acessível a todo aquele que crê em Cristo Jesus. As condições não são merecedoras, mas porque Deus é misericordioso, a sua disposição
em sempre ser gracioso. Primeiro nós temos que remover os obstáculos, como disse Charles Finney. É isso que nós temos que fazer para que haja perdão divino, resposta em arrependimento diante de Deus. Essa é a expressão de um coração que Deus quer da sua igreja. Uma igreja que confessa os seus pecados e que retorna à casa do Pai, que dá a meia volta, se converte dos seus maus caminhos e vem e busca a face de Deus. O perdão de Deus é muito mais abundante do que o nosso pecado, muito maior, para que Ele traga cura. A palavra sararei aqui é cura. Cura para a nossa alma, mas aqui é cura física, mas Ele cura a nossa alma, Ele cura o amargo da nossa alma. A terceira ação é curar, restaurar. A palavra aqui é cura física, mas Ele cura a alma, Ele cura o espírito, Ele cura a nossa casa, Ele cura a nossa família, Ele restitui as nossas vidas se nós clamarmos e buscarmos a face dEle. O que é que nós estamos esperando, igreja do Senhor? Deus aqui mostrando que eu sou o médico dos médicos, que curo a alma de um paciente grave. A cura espiritual, individual e coletiva de uma igreja, que pode abranger toda a terra. Sararei a sua terra, esse Brasil que está contaminado. A cura, o renovo, o avivamento genuíno vem do transbordar de Deus e de uma busca constante da igreja de Cristo. Isso vai impactar o quê? Quando a igreja vai buscar a face de Deus, as famílias vão ser restauradas. As famílias vão ser usadas para que comunidades sejam restauradas. E as comunidades vão ser usadas para que nações sejam restauradas pela presença de Deus. Pela presença de Deus. E é isso que vai acontecer quando nós buscarmos, orarmos a face de Deus, nos arrepender dos nossos maus caminhos. Haverá reformas nas nossas vidas. O avivamento vai ser derramado, vai produzir grandes coisas no meio do povo de Deus. O avivamento, a restauração, não só produz coisas materiais, não, mas é o fundo da alma que Deus quer tratar. É o amor de Deus, a misericórdia de Deus, o perdão de Deus, a compaixão de Deus, a justiça de Deus. Se Ele tiver que trancar o céu, Ele tranca, como trancou na época de Elias durante 3 anos e meio. Eu quero só ler mais 2 coisas para você prestar atenção. Que os olhos de Deus estão sobre você. Que os ouvidos de Deus estão sobre você. Que o coração de Deus está presente aqui hoje. É isso que o resto do texto diz. E que às vezes nós esquecemos dos 2 últimos versículos. Coloque aqui para a gente encerrar, Dalisson. Eu quero ler. Não vou nem trazer para aplicar. Só ler com a igreja. Verso 16, 15 e 16. Os olhos do Senhor fala sobre isso. Os ouvidos do Senhor e o coração do Senhor presente no meio do povo de Deus. Versículo 15 e 16. 15, vamos lá. Os meus olhos na primeira igreja batista em Araripina. Volta o 15 aqui, Darson. Os meus olhos estarão abertos, os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Versículo 16. Porque escolhi e santifiquei este templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão aqui todos os dias. Louvado seja Deus. Que bênçãos são essas quando nós buscamos o Senhor. Nós temos tudo. Tudo.
O Ministério do Louvor já está pronto aí. Já. Só é Mica que vai cantar. Correr as meninas, foi da música. Vamos entoar um louvor, depois a gente ora. E vamos para casa. Lucas. Se o meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se o meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscares a minha face ao invés das minhas mãos, se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Os erguerei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome de Cristo. Vem cá, Carlos, deixa eu lhe apresentar. A FAP está fazendo a diferença. Você é o novo cristão. Vem cá, não tenha vergonha não, Carlos. As meninas pregando lá, entregou a vida a Jesus, está aqui. Louvado seja Deus pela vida dele. Que a igreja possa abraçá-lo, amá-lo. E as meninas estão fazendo um diferencial lá. Eu disse, ó, são quase 12 lá, né, que já tem, juntando os outros. E já estão fazendo um diferencial. E Carlos vai caminhar conosco, junto com os jovens, junto conosco, que nós vamos amá-lo, vamos abraçá-lo nessa nova decisão dele diante de Cristo, diante de Deus. Vamos orar em nome de Jesus, orar pela vida de Carlos, orar para que nós possamos ter um restante, um início de semana na presença do Senhor. Fiquemos de pé para nós orarmos. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Somos gratos, ó Deus, pelas tuas promessas, ó Deus, que são nos dadas, ó Deus, que o Senhor nos perdoará. Quando nós orarmos, ó Deus, vai buscarmos a tua face, o Senhor vai nos sarar, nos curar. Ó Deus, e te louvamos, ó Deus, pela vida desse jovem, Carlos, que tomou uma decisão diante de ti, ó Deus, e te confessar como teu único e suficiente Salvador. E nós sabemos que é graça do Senhor, Pai, que é o teu agir no meio do teu povo. E a tua palavra diz que é o único momento que o céu fica em festa. É quando o pecador, ó Deus, confessa os seus pecados, se arrepende dos seus pecados.
E nós sabemos que o céu está em festa nesse momento, ó Deus. Louvado seja o teu nome, ó Deus, que o Senhor continue dando direção espiritual aos jovens que estão lá na FAP, ó Deus, e que eles possam multiplicar a 30, a 60 e a 100 por um. Nós sabemos, ó Deus, que a tua igreja possa fazer o diferencial aqui nessa cidade, ó Deus, através do amor, como é o nosso tema, ó Deus, da campanha de missões nacionais. Somos um, ó Deus, assim como o Pai e o Filho são um, nós somos um só povo, ó Deus, que nós possamos amar de fato e de verdade, que a marca da tua igreja, a primeira igreja batista em Araripina, continue sendo o amor, ó Deus, um amor uns pelos outros. O que Cristo fez por nós faz verdadeiramente, ó Deus, amarmos de fato e de verdade. Ó Deus, que nós possamos ter uma semana abençoada e abençoadora na tua presença, ó Deus. Que o Senhor nos direcione quando nós formos, ó Deus, falar com outros que não são crentes ainda. Nos dá, ó Deus, espírito de ousadia no nosso falar, no nosso andar, em tudo que nós venhamos, ó Deus, a pisar a planta dos nossos pés, que sejam completamente diante da tua face, como nós vimos hoje aqui. Crentes, ó Deus, que têm relacionamento íntimo e pessoal com o Senhor, filhos verdadeiros teus, ó Deus, criados à tua imagem e semelhança, e que são verdadeiramente, ó Deus, tuas testemunhas fiéis aqui na terra. Ó Deus, que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça salvadora, redentora, transformadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações e a santa presença do Espírito Santo de Deus esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Os irmãos cumprimentem o nosso novo irmão em Cristo, Carlos. Coração silencioso, nós nos despedimos em Cristo.